Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a como realizar uma conexão com o banco de dados através do nosso código C#. Em vídeos anteriores vocês aprenderam como realizar a forma de código denominada de Database First, onde nós temos a nossa database criada, temos uma tabela já criada e através desse código de SQL nós criamos os nossos modelos dentro do nosso código C#. No vídeo de hoje nós vamos fazer o inverso, ou seja, através de models que nós vamos criar dentro do nosso código C#, nós vamos criar a base de dados e a tabela em SQL, perfeito? Nós já fizemos isso algumas vezes em todos os projetos que nós criamos até o momento, seja na criação da nossa API, por exemplo, nós realizamos esse tipo de conexão, porém esse vai ser um vídeo específico apenas para mostrar passo a passo como realizar esse processo, perfeito? Então, primeiramente, nós vamos estar aqui utilizando o Visual Studio 2022, vamos criar o nosso projeto. O modelo de projeto que vamos estar utilizando vai ser o modelo de API. Como nós não vamos fazer nenhuma interface gráfica nem nada do gênero, será mais relacionada à parte de codificação ali, não uma imagem visual. Nós vamos estar utilizando a API. Então, eu tenho aqui ela já nos meus projetos recentes. Caso você não tenha, é só pesquisar aqui no campo de busca por API e será esse primeiro, API Web do ASP.NET Core. Vamos selecionar esse modelo, dar um próximo. Aqui a gente vai colocar um nome para esse nosso projeto. Code First, que é basicamente iniciando o projeto através do código e através do código é gerado os dados dentro do banco de dados. Então, vou colocar aqui como nome de Code First. Aqui você coloca o local onde você quer que o projeto seja criado, então vai de sua preferência. Vamos dar um próximo. Aqui na estrutura, deixa marcado o .NET 7, certo? E exatamente as configurações conforme estão as minhas. Então, a gente configura para HTTPS, a gente vai habilitar o suporte do OpenAPI, dessa forma nós vamos conseguir utilizar o Swagger, perfeito? E a utilização de controllers, que assim a gente vai poder estar utilizando controllers para fazer os nossos endpoints, certo? Então, vamos dar um criar aqui. Lembrando que de banco de dados nós vamos estar utilizando o SQL Server. Então, é interessante que vocês baixem o SQL dentro da máquina de vocês para que vocês consigam dar continuidade aqui nessa videoaula. Perfeito, o nosso projeto foi criado. Aqui nós já temos os arquivos padrões que são gerados a partir do momento que nós criamos um projeto de API dentro do Visual Studio usando ali o C#, certo? Então, primeiramente nós temos uma model do Weather Forecast, essa model aqui padrão, e um controller do Weather Forecast também, apenas para teste, que já cria automaticamente esses dois arquivos. No nosso caso, como não vamos utilizar nenhum dos dois, a gente pode estar deletando ambos. Então vamos deletar aqui a nosso controller do Weather Forecast e a nossa model do Weather Forecast. Perfeito, então agora nós temos aqui um código limpo, zerado, sem nada modificado, a não ser os códigos padrões. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser baixar alguns pacotes NuGet que nós precisamos ter para realizar essa conexão com o banco de dados. Então a gente vem aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e gerenciar pacotes do NuGet. Vamos pesquisar então pelos pacotes que nós precisamos instalar. Vamos colocar aqui Entity Framework, que aí a gente já consegue ver todos eles aqui na nossa listagem. O primeiro deles que nós vamos instalar vai ser o Entity Framework Core. Então a gente vai selecionar esse projeto, né, o projeto que nós criamos para estar instalando esse pacote. Aqui na versão, coloca a última versão do .NET 7, certo? E dá um instalar. Vamos aceitar, então, aplicar e aceitar tudo que precisa ser aceito. Esse daqui, então, já foi instalado dentro do nosso projeto. O próximo pacote necessário é o Entity Framework Core Design. Vamos fazer o mesmo processo, seleciona o projeto em que você está querendo instalar esse pacote e a última versão do .NET 7, para não ter problema de compatibilidade de versões, certo? Então, sempre lembrar aqui de instalar a versão correta. Vamos instalar o SQL Server também, visto que é o banco que nós vamos estar utilizando. O mesmo processo ali da modificação de versões. Vamos aplicar e dar um aceito. E por último, vamos instalar o Entity Framework Core Tools, para nós podermos ter ali a possibilidade de utilizar alguns comandos de migrações, certo? Esses comandos aqui embaixo que serão necessários para criar aí esse processo de Code First. Então, selecionei o projeto, selecionei versão, vamos dar um instalar, aplicar, aceito.
Perfeito, os 4 projetos já foram os 4 pacotes já foram instalados, podemos fechar aqui essa abinha do NuGet e vamos fechar a Program também, certo? Perfeito, agora o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós precisamos para se conectar com o banco de dados é criar um contexto. Esse contexto vai ser como se fosse a ponte de contato entre o nosso código C# e o nosso código SQL lá do nosso banco. Então, ela é a ponte para que nós venhamos a acessar um e outro, perfeito? Então, vamos criar esse contexto. Para criar o contexto, primeiramente nós vamos criar uma pastinha separada dentro da nossa solução para que fique tudo bem separadinho e organizado. Assim a gente não se perde nos arquivos que nós vamos criar. Então, eu criei uma pastinha chamada Data e dentro dessa pasta chamada Data, eu vou estar criando um arquivo chamado appdbcontext. É uma classe, basicamente. Essa classe é o que vai ser a ponte entre o nosso código e o nosso código SQL, entre o nosso banco de dados. Uma ponte entre o código e o banco de dados. Perfeito. Então, a gente criou aqui esse appdbcontext. Essa classe, ela tem que herdar do dbcontext. Então, a gente coloca aqui que essa classe herda do dbcontext. Esse dbcontext, para a gente utilizar, a gente precisa dar um using. Então, a gente mostra aqui possíveis correções e dá um using no Entity Framework Core, que é um dos pacotes que nós instalamos anteriormente, tá? Então, perfeito. Já temos o nosso contexto, que está ali herdando do dbcontext, e aqui dentro a gente vai criar então um construtor. Esse construtor é a forma que nós vamos estar utilizando para inicializar essa classe. Então a gente precisa passar algumas informações para que o banco entenda, para que o nosso código entenda em que banco ele tem que se conectar, quais são as strings de conexões, e a gente precisa então, dentro dessa ponte do appdbcontext, receber essas opções, essas configurações. Então, para isso, a gente já coloca aqui no nosso construtor, ele vai receber um dbcontext options, que seriam essas opções, essas configurações de como que vai acontecer toda essa conexão, perfeito? Então, a gente colocou aqui nosso dbcontext options, que vai ser do tipo appdbcontext, que é o tipo da classe que nós criamos, né? O nome da classe que nós criamos, e o nome será options. Pode ser options. Pode ser qualquer nome que você queira aqui, mas no caso aqui, para se referenciar exatamente ao que é, eu vou colocar como opções. Damos 2 pontos, base, options. Perfeito. Então, esse daqui nós já criamos o nosso conceito, nosso contexto. A gente vai precisar criar outras linhas de código mais para frente, mas por enquanto o nosso contexto já está pronto. Ok. Agora, como nós vamos fazer o método de code first, uma das coisas que nós precisamos ter é um modelo em que será criada a nossa tabela. Ou seja, toda tabela dentro do banco, ela tem as suas colunas. Então, ela tem a coluna de ID, de nome, de descrição, usuário, e assim seja de acordo com o que for essa tabela e quais dados ela venha estar suportando dentro dela. Então, o que nós temos que fazer agora no nosso código é criar uma classe. E essa classe, as propriedades dessa classe, serão convertidas em colunas lá dentro do banco de dados. Então, é como se nós estivéssemos criando a nossa tabela aqui dentro do nosso código C#, tá? Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. A tabela, a gente mapeia ela dentro do nosso código utilizando uma classe comum. Então eu vou criar aqui mais uma pasta chamada de models, onde a gente vai criar nossos modelos. Podemos também se referenciar como se nós estivéssemos criando agora nossas tabelas em forma de código C#. Aqui dentro desses modelos eu vou criar uma nova classe. E como exemplo, para que nós possamos testar, eu vou criar uma classe produto. E eu vou chamar de produto model. Perfeito. Então, essa daqui é basicamente o que irá se tornar a nossa tabela dentro do banco de dados. E agora a gente vai criar as colunas para ela. Então, a primeira propriedade, que também seria a primeira coluna dessa tabela, será o ID. É do tipo inteiro, ID. Vai referenciar um registro único. Outra coluna vai ser do tipo string, nome. E o nome da coluna vai ser nome. Isso para que a gente consiga dar o nome ali do nosso produto. A próxima vai ser public, do tipo decimal. Vamos colocar valor. Perfeito, acho que essa quantidade de propriedades já é o suficiente para que a gente venha entender todo o processo
que vai funcionar a partir de então. Então, ok, a gente já tem o que vai se transformar a nossa tabela. Agora, a gente precisa, de alguma forma, contar para o nosso código que nós queremos criar dentro da nossa base de dados uma tabela que contenha esses elementos. Perfeito? E esses elementos como coluna. Então, o que a gente precisa fazer agora é voltar no nosso AppDbContext, que é a ponte, né, entre o nosso código e entre a nossa base de dados. E aqui a gente vai falar para eles que, pegando esse modelo aqui, ele precisa criar uma tabela lá dentro do nosso banco de dados. Perfeito? Então, a gente vai vir dentro do AppDbContext, fora do nosso construtor, e a gente vai escrever o seguinte: um público dbSet. Perfeito. Então, aqui é como se a gente estivesse falando. A gente vai setar dentro do nosso banco de dados uma tabela do tipo tal e essa tabela vai ter tal nome. É basicamente isso. Então, a primeira informação que a gente coloca entre esses dois sinais aqui é qual é o tipo da nossa tabela, ou seja, quais são as colunas que ela tem, que modelo que eu devo estar utilizando para criar com base essa tabela. No nosso caso, é o produto model. Então, a gente vai usar como base esse modelo que a gente criou aqui. Deixa eu até salvar. Esse modelo que nós criamos aqui. Agora, qual vai ser o nome dessa tabela lá dentro do banco de dados? A gente vai chamar de produtos. E daí a gente dá aqui um getSet. Perfeito. Então, aqui a gente já deu uma forma de comunicar o nosso código, de que a gente quer criar uma tabela no banco de dados do tipo produto model, usando como base, então, essa estrutura. E lá dentro do banco, ela vai se chamar produtos. Perfeito. Então, por enquanto, a gente finalizou aqui no nosso AppDbContext. Agora, é o seguinte. Perfeito. A gente já tem qual tabela a gente precisa ser criada, nós já temos a nossa ponte criada aqui, o nosso context, porém, faltam 2 pontos. Eu não sei que banco de dados, em qual banco de dados eu vou me conectar. Como também eu não sei qual é o servidor, qual que é o database, se eu preciso de algum tipo de autenticação para me conectar com esse banco ou não. E isso tudo a gente vai passar dentro dessas opções. Então, a gente precisa criar essas opções. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é conseguir descrever qual é o caminho para acessar o nosso banco de dados dentro do nosso computador. Isso nós vamos realizar dentro do AppSettings. É onde a gente coloca algumas strings de conexão, que é a string de conexão que nós vamos criar agora. Então, aqui a gente vai criar mais um espacinho entre esses itens que já estão colocados aqui. Entre aspas duplas, a gente coloca connections strings. Então, aqui é onde vão ficar nossas strings de conexão, onde vão falar em qual servidor está o nosso banco, se a gente precisa de algum tipo de autenticação, qual o nome do database e assim por diante. Então, dentro de Connection Strings, a gente vai criar uma string de conexão que eu vou dar o nome de Default Connection. E agora sim, a gente coloca qual é o valor dessa string de conexão. Primeira coisa que a gente tem que dizer para o nosso código, para a gente conseguir se conectar a um banco de dados, é em qual servidor ele está, em qual server. Se você já está aí com o seu SSMS, o seu SQL Server Express instalado na sua máquina, você pode abrir o SSMS, abrir essa tomadinha aqui, e aqui você tem o nome do seu servidor. Então, você pode basicamente copiar o nome desse servidor e colocar aqui ao lado de server. Perfeito, ele já sabe que esse é o servidor que a gente quer se conectar. A gente separa por ponto e vírgula e agora a gente vai falar o nome do database. Qual vai ser o nome do database que a gente quer criar, caso não exista, e se existir, qual é o nome do database que a gente quer alterar. No nosso caso, o database não existe, a gente vai criar. Então, a gente vai chamar de conexão banco de dados. Percebam, para que a gente esteja todo mundo na mesma página. Aqui é o nome do database e aqui é o nome da tabela que nós estamos criando. Então, aqui dentro do banco, se a gente vem aqui do banco, eu tenho vários databases aqui criados, que é basicamente o que se referencia essa informação aqui, certo? Então, esse é o nome que será dado ao nosso database e dentro de cada database eu tenho as tabelas. E dentro, então, dessa área de código aqui, produtos, é o nome que vai ser dado a essa tabela específica. Então, uma coisa é o banco de dados, outra coisa é a tabela dentro do banco de dados. Perfeito? Apenas para que a gente fique todo mundo na mesma página. Ok. Agora, a gente precisa de algumas outras informações, como, por exemplo, quando eu vou me conectar no meu banco, eu simplesmente uso o método de autenticação Windows Authentication, a autenticação do Windows. Eu poderia utilizar a autenticação do SQL Server, em que eu teria que colocar um login e uma senha, e assim conectar.
Mas uma forma mais rápida é já usar o Windows Authentication. Se você utiliza o Windows Authentication como forma de autenticação, você precisa colocar o seguinte trecho de código aqui na sua connection string. Trusted connection igual a true. Isso significa que a sua conexão ela é confiável. Então, a gente já usa a conexão do Windows. E ele vai basicamente fazer esse processo por baixo dos panos. Colocar o nome do servidor aqui, falar que é o Windows Authentication e dar um conectar. E vai entrar no banco. Se por um acaso, para entrar no seu banco, você está usando um nome de usuário e uma senha, então daí tem que acrescentar um outro método de código aqui. Em vez do Trust Connection, você vai colocar um User ID, colocar o nome, o seu login e um password e colocar a sua senha. Então, dessa forma, ele vai realizar o mesmo processo. Entrar aqui, colocar o servidor, colocar como autenticação do SQL Server, incluir aqui o login que você repassou e a senha que você repassou e dar um conectar. No nosso caso, é o Windows Authentication, que eu utilizo de autenticação, então eu posso estar voltando para Trusted Connection True sem problema nenhum. Outra questão que nós vamos estar colocando aqui é um Trust Server Certificate. No nosso caso, como a gente só está criando esse projeto a fins de testes, de ensinamentos, basicamente, estudo e aprendizado, a gente vai confiar basicamente no certificado que está sendo entregue. Se você estivesse fazendo um projeto para colocar realmente em produção, para uso de diversas pessoas, você teria que instalar todo um certificado no seu servidor e assim por diante, para que conseguisse fazer toda essa conexão. No nosso caso, a gente vai confiar no nosso certificado padrão. Então, para isso e para não dar nenhum tipo de problema, você coloca Trust Server Certificate. Só certifica de que está tudo escrito corretamente para que você não tenha problemas no momento de se conectar. Ok, perfeito, tudo certo. Agora a gente já tem a nossa string de conexão. Mas de alguma forma eu tenho que passar essa string de conexão aqui para dentro das opções da nossa ponte, né? A ponte do banco com o nosso código. Como que eu faço isso? Dentro do program. Então eu vou abrir esse arquivo program e dentro dele eu vou falar que eu vou adicionar um serviço. Perfeito, esse serviço que nós vamos adicionar vai ser o add DbContext. Então a gente vai adicionar o nosso contexto aqui, que foi o contexto que nós criamos. Qual é o tipo do nosso contexto? Qual que é o nome da classe do nosso contexto? É o app DbContext. Perfeito. Abre parênteses. E aqui a gente vai receber as nossas opções. Nossas options. Abre chaves, fecha chaves. Vamos colocar um ponto e vírgula. Então é basicamente isso. A gente está abrindo o nosso app DbContext. A gente passou que a gente precisa receber umas opções. Então a gente vai colocar as opções aqui e aqui a gente vai configurar para dizer quais são essas opções. Então eu só preciso passar algumas informações. Primeiro, qual banco eu vou usar? Então eu já falo. Opções é o seguinte. Eu vou usar o nosso Use SQL Server. Eu vou usar o SQL Server como banco. Perfeito. Então aqui eu já falei. Opções. A gente vai utilizar como banco de dados o SQL Server. Agora a gente precisa repassar informações referentes a qual é o servidor, como que é a minha forma de autenticação e assim por diante. Que é basicamente a string de conexão que nós criamos. Certo? E para fazer isso, então, a gente vai fazer o seguinte. O trecho de código que nós vamos colocar vai ser builder.configuration. O que significa esse trecho? Significa, eu quero que você abra o meu arquivo de conexões, meu arquivo de configurações. Qual que é o arquivo de configurações? É o appsettings.json. Então, eu estou basicamente falando, beleza, eu quero usar o SQL Server e agora eu vou te passar quais são as informações para que você consiga se conectar ao SQL Server. Essas informações estão dentro do meu arquivo de configurações, que seria o appsettings.json. Quando você entrar dentro do appsettings.json, eu quero que você pegue a string de conexão, as connection strings. Então, eu posso simplesmente dar um ponto aqui, colocar get connection string. Perfeito, então eu já abri a nossa string de conexão e já sei que tenho que pegar a connection string. Só que aqui dentro da connection string, eu poderia ter várias. Connection strings. Uma para cada situação, uma para acessar cada banco, enfim, eu poderia ter várias. Então eu tenho que especificar, não, eu quero a default connection. Eu quero que você entre no meu arquivo de configurações, entre no connection string e pegue a string de conexão default connection. Então é basicamente colocar dentro desses parênteses default connection. Prontinho, agora ele já vai pegar a string de conexão correta. Pronto.
Então, todo o nosso fluxo já está criado. Já temos a ponte, já temos o nosso modelo, o modelo já está sendo criado como uma tabela. Dentro do App Settings, nós já temos a string de conexão e dentro do Program, a gente já passou para o nosso contexto as opções de conexão para acessar o banco de dados. Perfeito, tudo certo. Agora, vamos rodar as migrações. As migrações é basicamente o processo em que vai fazer esse contexto rodar. O contexto pegar as informações e criar a tabela, ou realizar as atualizações que fossem necessárias. Perfeito? Então, para rodar as nossas migrações, a gente precisa fazer o seguinte. A gente vem em ferramentas, vai vir em gerenciador do pacote de NuGet e abrir o console do gerenciador de pacotes. Vai abrir aqui esse mini terminal aqui na parte de baixo. Então, aqui nessa parte, basta a gente criar, então, uma migração. A gente coloca add-migration e dá um nome para essa migração. Então, criando tabela e banco. Perfeito. Então, a gente vai adicionar uma migração, criando tabela e banco e dá um Enter. Ele vai buscar já o nosso contexto, como nós só temos um, ele já vai buscar esse daqui, que é o que referencia, né, o dbContext, e vai pegar todas as informações que nós passamos e vai criar essa tabela produtos. Vai criar o código para criar essa tabela produtos. Percebam que depois que isso aconteceu, foi criada uma nova pastinha aqui no nosso projeto, a de migrações. E dentro dela já tem uma migração. Se não abrir automaticamente como abriu o meu, você vem na sua pastinha, abre o arquivo de migração que foi gerado e aqui você vai ter basicamente o código que ele vai rodar lá dentro do banco de dados. E é basicamente o que a gente quer. Ele vai criar uma tabela com o nome produtos, que foi o que a gente repassou, utilizando como modelo aquilo que nós criamos. Então, um ID do tipo inteiro, que vai ser ali o nosso identity, né, a nossa chave primária, o nome, que é do tipo varchar, ou seja, string, e o valor, que é do tipo decimal, que foi como nós colocamos ali no nosso modelo. E daí ele tem como chave primária o nosso ID, que vai ser o valor único, né, que representa cada registro. Então, perfeito. Está funcionando perfeitamente aqui, vai ser esse código que vai ser gerado no banco. Você pega, dá uma confirmada para ver se está tudo ok, e caso a gente volte atrás, a gente não queira mais que essa migração aconteça, o código que ele vai rodar no banco é basicamente o de dropar, o de excluir a tabela que foi criada anteriormente. No nosso caso, nós já verificamos e aí esse código mesmo está certo, não tem nenhum problema, então a gente vai dar um update database. Dando um update database, ele vai efetivamente rodar esse código dentro do banco. Se você recebeu a mensagem de done, significa que deu tudo certo. Então agora é só abrir aqui o banco, vamos dar um atualizar e percebam que a nossa conexão banco de dados já está criada aqui, como também a nossa tabela. A gente pode dar até um select nela aqui. E a gente percebe que ela tem as colunas conforme nós criamos. Um ID, um nome, um valor. Se a gente der um edit, o botão direito em cima da tabela, editar 200 linhas superiores, a gente consegue colocar aqui algum produto. Então, celular, 1.500. Microfone, 600. Pronto, cadastramos aqui 2 produtos. Se a gente der um select aqui, os produtos estão cadastrados. Perfeito. Agora, para a última verificação de que a conexão com o banco está funcionando, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um controller do tipo API, então do tipo API controller, API vazio, adicionar. O nome vai ser como controller. E aqui dentro desse controller, a gente vai primeiro receber o nosso banco de dados. Então, beleza. Para a gente conseguir receber nosso banco de dados, o que a gente tem que fazer? Tem que receber a nossa ponte. A nossa ponte é o app dbContext. A gente vai receber a nossa ponte do banco. Vamos fazer uma injeção de dependência. Então, dentro do nosso controller, a gente vai estar criando uma variável apenas de leitura, chamada app dbContext. E essa variável aqui vai receber o contexto, o context que está vindo aqui no nosso construtor. Perfeito. Então agora a gente já consegue criar um HTTP GET, por exemplo. A gente pode pôr um public async para ser de forma assíncrona, task. Ele vai retornar uma lista de produto module. O que eu vou fazer é basicamente entrar no banco, fazer um select em todos os produtos que estão dentro dessa tabela e retornar para o usuário.
tá? Então, basicamente isso. Então, para isso, para buscar os produtos, a gente vai dar só um var produtos, criar uma variável onde vai ficar armazenado esses produtos. E a gente vai abrir o nosso banco, o nosso underline context, ponto, o nome da tabela, produtos, ponto, toList, async. Então, vai dentro do banco de dados e pega todos os registros que tem dentro dessa tabela e transforma numa lista e coloca dentro dessa variável. Como a gente colocou como método assíncrono, tanto o método como aqui a expressão que nós utilizamos, a gente tem que colocar um await. Isso serve porque a gente não sabe a quantidade de registros que tem lá dentro. No nosso caso, a gente sabe que são 2, mas poderiam ser vários, né? E a gente não poderia não saber a quantidade exata. Então, dessa forma, a gente espera que todos os dados sejam coletados antes de seguir em frente com o código, tendo certeza de que não vai acontecer nenhum erro. Então, agora a gente pode dar um return produtos. Então, eu fui no banco, peguei todos os produtos que tem lá e dei um return. Agora, vamos salvar aqui. Vamos rodar o nosso projeto e vamos ver se está tudo funcionando conforme o desejado. A conexão a gente já viu que funcionou até então. Vamos ver se a gente consegue fazer esse select dentro do banco. Perfeito. Abriu aqui. Já estamos aqui com o nosso endpoint, que é o API Home. Tá o nome Home porque a gente não mudou aqui o nome do endpoint. Vamos fazer bonitinho, vamos mudar aqui o nome do endpoint. Entre parênteses, a gente coloca aqui get. Vamos colocar produtos. Perfeito, salvou. Certinho, vamos rodar então aqui para ver. Prontinho, API Home Produtos. A gente vai dar um try out, deixa eu aumentar aqui. E vamos dar um execute. Prontinho, ele foi no banco, fez o select e pegou os registros que tem lá dentro do banco, que foi o que a gente criou manualmente, celular e microfone. Se eu colocar aqui mais um, vamos colocar, por exemplo, monitor 1700. Dá mais um execute. Pontinho, o monitor apareceu aqui. Então, perfeito, esse foi o vídeo. A gente conseguiu se conectar com o banco utilizando o método de Code First. Se conectamos ao SQL Server. Tanto foi possível criar tabela e criar o banco, como também realizar operações dentro do banco. No nosso caso aqui, realizamos um select. Então, é basicamente isso. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou!